Olá, gente. Vamos lá? Agora é o tópico 12 e a gente vai falar sobre a introdução à sociedade limitada. Na verdade, o que eu vou fazer hoje, não é bem um assunto muito teórico, mas uma exposição de motivos, algumas críticas envolvendo a legislação vigente, a forma como a sociedade limitada ela é regida pelo nosso Código Civil. Mas antes disso é importante a gente falar sobre o início, né, de uma sociedade limitada. E quando a gente fala em tomar essa decisão, muitas coisas acabam sendo esquecidas ou deixadas de lado, né? Justamente porque quando as pessoas, né, duas ou mais pessoas se reúnem em sociedade, elas têm aquele anseio de logo empreender, né, iniciar aquela atividade. E normalmente uma sociedade limitada ela se dá por relações pessoais, relações próximas, relações de amizade ou grau de parentesco, algo do tipo. Só que muitas vezes elas não se perguntam o que pode acontecer no futuro próximo, no futuro remoto, enfim, como resolver um problema se esse problema se instalar, né? Porque a gente costuma dizer e comparar isso a um casamento, né? Porque o casamento, queira ou não, é um negócio jurídico, contratual, né? Não é, a doutrina não entende como um contrato propriamente dito, porque ele não está sequer o casamento na disciplina que trata, inclusive a respeito das espécies de contrato, e sim é um negócio jurídico do direito de família. Mas a gente acaba comparando, até porque a comparação é bastante válida. Por quê? Porque quando você casa, você não prevê, né, os problemas que podem advir dessa relação conjugal. Uma sociedade é a mesma coisa. Uma sociedade, quando você inicia, é um casamento, né? É tudo mil maravilhas. Mas você não se precaver de algumas coisas que podem vir a acontecer. E isso é o que normalmente acaba causando as dissoluções de sociedade, as brigas societárias, né? As discussões envolvendo os interesses dos sócios em relação aos interesses da própria sociedade. Por quê? Porque são interesses completamente distintos, né? A gente costuma dizer que as relações intrasocietárias são antidemocráticas. Por quê? Porque os interesses da sociedade são diferentes, são distintos dos interesses dos sócios que integram aquela sociedade. O que o sócio pretende? Né? Receber dividendos, né? Participar dos lucros daquela sociedade. E o que normalmente aquela sociedade quer? Ela quer crescer, ela quer se desenvolver, então ela não quer pagar o lucro para o sócio. E por conta disso, muitas vezes, a gente acaba analisando o direito daquele que mais contribui para o capital social. Porque, de fato, se é a pessoa que mais contribui, é aquela que efetivamente, né, ou de certo modo, pode ser considerada como a que tem mais interesse para o empreendimento que está se iniciando. E a gente acaba esquecendo um pouquinho os direitos dos minoritários, dos sócios minoritários, né? Porque pouco contribuem, pode ser, mas é o que normalmente acaba gerando os conflitos intrasocietários. Por quê? Porque muitas vezes o interesse de um sócio que tem uma participação societária maior pode ser antagônico em relação aos interesses dos outros sócios e até mesmo em relação aos interesses da própria sociedade. Então, o que você faz quando você inicia esse empreendimento e constitui, personifica, né, esse novo sujeito de direito sociedade empresária? Tem que ser muito discutido, né? Porque normalmente o que as pessoas fazem, o que os sócios fazem? Eles, e aqui não é nenhum demérito para o serviço de contabilidade, nada, mas eles procuram um contador e falam: queremos abrir uma sociedade, o objeto social é esse, o endereço é esse, a documentação está aqui, e abre aquela petição padrão, aquele contrato padrão. Não significa que está errado, mas significa que ele não está, muitas vezes, protegendo os interesses de todos os sócios, né? Se você quiser sair da sociedade, né, o que o contrato deve prever?
a questão sucessória é bastante importante. Você quer garantir uma distribuição mínima de lucros? Para o aumento do capital social, tem que ser cláusula de unanimidade? Ou qualquer sócio pode requerer o aumento do capital social, integralizando, né, esse aumento independente da negativa dos demais? Então tem uma série de coisas que você acaba perguntando para saber se há, vamos dizer assim, essa convergência de ideias e se todos de fato estão buscando os mesmos objetivos dentro daquela sociedade. Costuma-se dizer, até o Fábio Lua na sua doutrina fala isso, né? O maior trunfo que tem o sócio minoritário é não assinar o contrato. Ou seja, no momento em que ele assina o contrato social, nada mais pode ser feito. Por que eu digo isso? Porque o contrato social faz lei entre as partes. E se não for ilegal, obviamente, não tem demanda judicial que resolva um problema desse. Então, por que a gente fala que o maior trunfo do sócio minoritário é não assinar o contrato social? É justamente permitir a ele negociar as cláusulas que vão estar presentes no contrato para proteger os interesses dele. Por quê? Porque se não tiverem protegidas no contrato, no início daquela atividade, no início da existência daquela sociedade, depois ele não vai conseguir, porque o majoritário vai decidir absolutamente todos os rumos daquela sociedade. Então, quando a gente fala não assine o contrato, na verdade não é bem assim, negocie as cláusulas que te protejam. Por exemplo, a cláusula de unanimidade é um exemplo disso. Então, a cláusula de unanimidade, por mais que você tenha contribuído, digamos, com 20% de participação societária, o teu voto tem o mesmo peso daquele que tem 80%. Por quê? Porque se não houver uma cláusula de unanimidade para as deliberações sociais, aquele determinado assunto não pode ser aprovado. E aí sim, todos devem convergir para os mesmos interesses, a defesa dos mesmos interesses, né? Em prol dos interesses comuns, pessoais, bem como os interesses sociais. Tá? Outra cláusula, a cláusula da participação mínima não, da distribuição mínima, né, de lucros. A sociedade anônima, por exemplo, a Lei 6404 já assegura. A diferença é que as relações societárias de uma sociedade anônima são institucionais. As relações societárias ou intrasocietárias de uma sociedade limitada são contratuais. Então, normalmente a deliberação é tomada por aquele que tem uma participação maior. Nas SAs, a lei já estabelece prerrogativas, a lei já estabelece muitas situações em que os acionistas eles têm que respeitar, porque decorre de lei, né? Nas sociedades limitadas, se não está no contrato e depende de deliberação, o majoritário decide absolutamente tudo. Então, essa questão de assegurar ao minoritário uma participação mínima, né, de distribuição desses lucros anuais, é também uma certa forma de garantia de que ele pelo menos terá vamos dizer assim, o gosto, né, perceberá, ainda que percentualmente mais baixo do que a integralidade dos lucros, mas ele ainda assim terá, sim, a participação mínima daqueles lucros. Outra coisa, a exigência dos administradores que entreguem, que apresentem mensalmente os extratos de contas de depósito, os balancetes trimestrais e assim por diante, né? Porque senão o administrador ele só tem a obrigação de prestar contas anuais, né? E assim você permite ao minoritário que possa acompanhar com uma frequência, né, maior, com um espaço de tempo menor, os andamentos e os rumos que aquela empresa está tomando, né? Então são situações que a gente acaba alertando bastante, né, as pessoas que nos consultam justamente nesse sentido, né? Qual é o teu interesse? Então a gente acaba escutando muito mais do que falando, né? E aí sim, analisando o perfil dos sócios, o que eles buscam naquele empreendimento, você consegue prestar um serviço que seja a contento de todos eles, evitando, né, um problema maior depois, que muitas vezes sequer tem solução, uma vez que o contrato social está assinado e registrado no órgão público de empresas mercantis ou na junta comercial, né? Então, basicamente é essa, vamos dizer assim, a introdução que eu gostaria de fazer a respeito disso. Coisa importante também
falar a respeito da legislação aplicável às sociedades limitadas. Por quê? Porque a sociedade limitada, ela rege pelo Código Civil, artigo 1052 e seguintes, mas o próprio artigo 1053 do Código Civil já fala que nas omissões do capítulo, ou seja, da parte que toca às sociedades limitadas, elas se regerão supletivamente pelas regras da sociedade simples, tá? No entanto, os sócios podem, no ato de constituição dessa sociedade, no contrato social, elegerem, aplicarem as regras da sociedade anônima. Então, olha o que fala o artigo 1053. Ele fala assim, deixa eu abrir aqui, ele fala assim: a sociedade limitada rege-se, nas omissões deste capítulo, pelas normas da sociedade simples. Tá? Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Então, basicamente, quando a gente fala em legislação aplicável, podem os sócios eleger as regras da sociedade anônima? Sim, desde que elas não interfiram, né, na substância da sociedade limitada, como, por exemplo, na constituição e na dissolução da sociedade limitada, porque são sociedades contratuais, não se regem por estatuto. Sim, você pode, para todos os outros casos, aplicar supletivamente a regra da sociedade anônima. Tá? E aí, obviamente, esses conflitos eles se minimizam bastante, eles diminuem consideravelmente, justamente porque você não estabelece uma relação contratual para toda e qualquer deliberação que os sócios tenham que tomar. Né? Você aplica subsidiariamente a regra da sociedade anônima, como, por exemplo, aquela questão da garantia mínima de distribuição de lucros anuais. Tá? O que salta aos olhos, na verdade, e aqui eu tenho que fazer um adendo para vocês, o que salta aos olhos é essa tentativa, talvez desmedida ou desenfreada, de incentivar a iniciativa privada. Não estou certo de forma nenhuma desmerecendo isso, né? A tentativa do governo, desde os governos anteriores, isso não é uma crítica política, tá? É uma crítica jurídica, que fique bem claro, né? Tanto que os governos anteriores já vinham também trazendo medidas de facilitação do empreendedorismo, né? Para que permitisse a livre iniciativa privada de uma forma desburocratizada, simplificada e muito mais célere, né? E isso acabou acontecendo também através do governo atual, que é um governo, né, assumidamente liberal na economia, né? E claro, né, com o advento da nova lei, a chamada Lei da Liberdade Econômica 13.874, ele acabou, na verdade, como posso dizer, maculando a teoria do direito societário, né? Acabou, na verdade, acho que essa é uma palavra muito leve ainda, né? Ele acabou dilacerando a teoria do direito societário, justamente naquela questão dos pressupostos de existência de uma sociedade, que é, um deles, a pluralidade de sócios. Observem vocês o artigo 981 do Código Civil, que eu tanto comento em sala, né? Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Reciprocamente se obrigam a contribuir. As pessoas celebram contrato de sociedade. Tá? Eu já falei para vocês, o artigo 44 do Código Civil fala que são pessoas jurídicas de direito privado, e até então, até o advento da Lei 12.441 de 2011, eram aqueles 5 primeiros incisos, né? O inciso 2 que tratava das sociedades. E aí, em 2011, foi criada, então, a EIRELI, acrescentando o inciso 6 ao artigo 44. Era a única, até então, pessoa jurídica unipessoal admitida pelo nosso ordenamento, né? E por conta desse incentivo à liberdade econômica, né, de facilitar o empreendedorismo, desburocratizar o empreendedorismo, e que a 13.874 acabou, na verdade, substancialmente alterando o artigo 1052 do Código Civil, que é o primeiro artigo que trata
das sociedades limitadas. Então, qual é o caput, né, do artigo 1052? Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ótimo, até aí tudo bem. Mas o parágrafo 1º, que agora, né, que foi acrescentado pela Lei da Liberdade Econômica, fala que a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. E o parágrafo 2º, se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Então, assim, o que isso implica? Implica, na verdade, na contramão da proteção ao crédito. Porque justamente a permissão, a possibilidade de se constituir pessoas jurídicas unipessoais não era tanto problema. Foi resolvido pela Lei 12.441 quando criou a Eireli. Mas assegurou a constituição de um capital social mínimo, de 100 salários mínimos, que já é relevante, né? É no mínimo interessante, e de certa forma separou o patrimônio social do patrimônio pessoal do instituidor da Eireli. O que a sociedade limitada faz? Simplesmente, o que a Lei 13.874 faz? Simplesmente permite que sociedades limitadas sejam constituídas por uma pessoa. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é um assassinato à teoria geral do direito societário, né? Por quê? Porque isso você está na contramão da proteção do crédito. Uma sociedade, uma pessoa jurídica unipessoal, que é a Eireli, você consegue constituir um capital social mínimo para proteger o crédito, proteger o credor, proteger o consumidor, né? Já existe a figura do empresário individual, que responde também com o seu patrimônio pessoal, mas ele ao menos está declarando e ciente dessa condição. O fato de você permitir a criação de sociedades limitadas unipessoais, simplesmente já está, a figura do empresário individual, a antiga firma individual, está caminhando para a extinção. Quem que vai optar por ser empresário individual, você pode criar uma sociedade só ele mesmo, né? E aí, obviamente, qual é a consequência desse negócio? A constituição desse documento e o arquivamento na junta comercial é a criação de um novo sujeito de direito, aquele do inciso 2 do artigo do artigo 44, né? E não mais só o inciso 6 criado pela 12.441. Então esse que é o grande problema. Você está, na verdade, separando, né, o teu patrimônio pessoal do patrimônio destinado para o início daquela atividade, que muitas vezes você pode sequer transferir e iniciar o empreendimento, causar dano a terceiro e não responder com o seu patrimônio pessoal, mesmo que o capital social daquela sociedade seja ínfimo. Então você está, obviamente, prejudicando ou, no mínimo, expondo, né, numa situação de possível prejuízo para os consumidores, para o crédito de forma geral daqueles que contratarem com aquela sociedade, né? Então, se você não consegue atingir o patrimônio do único sócio, obviamente, se trata de um prejuízo, né, à proteção ao crédito, tá? Então, assim, liberdade econômica, ótimo. Agora, algumas coisas têm que ser pontuadas, algumas coisas têm que ser respeitadas e institutos jurídicos devem ser, obviamente, seguidos e respeitados, né? É basilar o pressuposto de existência de duas ou mais pessoas para uma sociedade limitada. Por quê? Porque o próprio 981 já fala, né? Contribuem, né, reciprocamente as pessoas que constituírem sociedade. Então, na verdade, você não está apenas acrescentando um parágrafo ou dois ao artigo 1052. Você está, na verdade, alterando toda a teoria geral do direito societário. O 981, por exemplo, vai ter que ser alterado também, né? O parágrafo único do artigo 1033, que faz menção ao inciso 4, também tem que ser alterado. Praticamente todo o direito, o livro, né, do direito de empresa, do Código Civil, vai ter que ser repensado, se você permite, a partir de então, a criação de sociedades unipessoais, né?
A própria OAB, na verdade, demonstrando, na verdade, desconhecimento, acabou permitindo a criação da sociedade individual de advocacia. Não estou dizendo que não é salutar, sim. Agora, não use o nome, sociedade individual. Você está dando aso a que as pessoas, se a própria OAB utiliza essa expressão, você está dando aso que as demais também possam utilizar de uma forma correta, quando na verdade é uma forma completamente equivocada, uma terminologia absurdamente ridícula, que não se pode permitir. E eu penso mesmo que esse artigo, essa disposição legal, ela tem que ser enfrentada pela doutrina majoritária, pela doutrina mais séria, né, de que você possa, o Estado, o governo, o legislador, enfim, pode criar uma outra figura jurídica, mas não societária, que se permita a constituição dela com uma única pessoa, né? A permanência por 6 meses, por conta da unipessoalidade superveniente, tudo bem, sem problema nenhum, mas a constituição, o partir do zero com uma única pessoa, é simplesmente uma aberração jurídica, né? Não abro mão desse meu pensamento, né? Claro, isso é uma construção doutrinária, mas de forma nenhuma, né? O Instituto Jurídico Societário, eu não abro mão disso. Para mim é inegociável querer admitir como correta a criação de sociedades unipessoais, né? Sociedades limitadas da forma unipessoal. Ou você utiliza a ERE, que também há a divisão patrimonial, respeitando-se o patrimônio pessoal do instituidor, ou esse empresário vai buscar na junta comercial o registro do empresário individual, ponto. Porque sociedade implica obrigatoriamente a presença de 2 ou mais pessoas, e não uma ou mais pessoas, como aquela redação infeliz do parágrafo 1º agora, do artigo 1052, né, que foi acrescentado pela Lei 13.874, que é a Lei de Liberdade Econômica. Mas enfim, né? Passada essa crítica, apenas como forma de concluir o nosso raciocínio, né? Então a natureza da sociedade limitada é, obviamente, uma natureza definida pelo seu tipo, né? Essa natureza capitalista, né? Por quê? Porque quando você fala em natureza capitalista, a sociedade anônima é, por excelência, uma sociedade empresária capitalista, né? A sociedade limitada depende do quê? Depende do vínculo dos sócios em relação àquele quadro societário. E eu vou continuar falando dos sócios, porque eu não quero nem imaginar sociedades limitadas unipessoais, né? Não é esse o caso. A gente tem que se ater à teoria geral do direito societário de acordo com os institutos que valham a pena estudar e que de fato são institutos coerentes, né, com a doutrina majoritária, tá? Então, quando a gente fala em sociedade limitada capitalista, ela pode, não personalística, sim, se der mais atenção ao capital do que à figura subjetiva dos sócios participantes daquele quadro societário, né? Mas como que se define isso, né? Então, que cláusula você tem que analisar para entender qual é a natureza jurídica da sociedade limitada? É a cláusula que trata da retirada de sócios. É simples, né? Porque é óbvio, a gente poderia considerar como sinônimos sociedades de pessoas e contratuais, sociedades de capital e institucionais. Mas as limitadas podem sim, né, contratuais, não ser apenas de pessoas, mas ter sim o seu elemento diferenciador muito mais voltado ao capital do que a própria figura dos sócios. E a cláusula que você analisa é a cláusula da retirada de sócio. Então pode estar escrito assim: depende da autorização, a retirada do sócio ou o exercício do direito de recesso depende da autorização ou anuência de todos os sócios. Obviamente você está falando aí, você não pode sair a qualquer momento, né? Ou você sai e nós compramos a tua participação, ou você terá que buscar em juízo a resolução da sociedade em relação às tuas cotas, em relação à sua participação. É um direito que tem, obviamente, o sócio, de acordo com o artigo 1077, mas enfim, né, pode ser que o valor que ele esteja buscando da liquidação dessas cotas não esteja, né, e não seja ao contento dele, né, porque você vai ter que fazer um balanço especial de verificação da data desse evento e entender qual é o patrimônio líquido da empresa e o quanto ela pode pagar para você das cotas que estão sendo retiradas do capital social, né?
A segunda cláusula, ou melhor, a mesma cláusula, mas com uma segunda redação, dão aquela natureza capitalista. Quando fala, por exemplo, né, a venda não fica condicionada à anuência dos demais sócios. Ou o sócio retirante poderá oferecer as cotas, né, deverá oferecer as cotas aos antigos sócios ou aos sócios remanescentes, e na negativa destes, poderá o sócio retirante vender as suas cotas para qualquer interessado que ingressará na sociedade automaticamente, independente da anuência dos demais. Né? É uma cláusula que poderia também estar estabelecida dessa forma, e obviamente você está dando aí, atribuindo na verdade uma natureza capitalista para essa sociedade. Tá? Então é a cláusula, o exame do contrato social se faz por essa cláusula, tá? Cláusula de direito de retirada do sócio ou direito de recesso, que é a mesma coisa. E aí sim você vai analisar se se trata de uma natureza capitalista ou personalística. Me desculpe o desabafo, a crítica, mas não poderia deixar passar em branco, obviamente, né? Se eu sou um amante do direito empresarial e de fato apaixonado por um instituto que é tão bacana, né, que obviamente promove o empreendedorismo, a geração de renda, a circulação de riqueza, mas obviamente, né, se passar por cima de institutos tão sólidos quanto o princípio do pressuposto da existência de duas ou mais pessoas, né, para que exista a sociedade, de fato esse desrespeito não pode ser simplesmente esquecido ou desconsiderado, né? Ok? Ficamos por aqui e até o próximo tópico. Tchau, tchau.